Nós temos duas festas muito importantes no meio cristão e também poderíamos dizer que veio de uma tradição judaica, que são a Páscoa e o Pentecoste. A Páscoa, ela representava para o judeu a libertação da escravidão do Egito. E o Pentecostes, para o judeu, representa a festa das semanas, das colheitas, Shavuot, ou Shavuot. E é uma festa muito celebrada em Israel. Para os cristãos, cuja origem vem do judaísmo, nós temos a festa da Páscoa, que para nós representa a libertação da escravidão do pecado, porque na cruz o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades e os nossos pecados. E depois, o Pentecoste para a igreja cristã representa a descida do Espírito Santo e a marca que a igreja tem hoje. A igreja de Jesus foi batizada com o Espírito Santo. E todos aqueles que creem são batizados com o Espírito Santo. Então nós celebramos o Pentecoste. E falar do Espírito Santo é algo atraente. Por exemplo, nós temos na teologia a palavra Trindade, que significa Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, são três pessoas numa só. E é importante que você entenda isso. E o Espírito Santo tem personalidade própria. Ele sente, ele geme, diz as Escrituras Sagradas. Falar sobre o Espírito Santo é falar sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito. É muito rico estudar esse tema. Há uma matéria na teologia que se chama pneumatologia, pneuma, sopro, vento, logos, estudo. E é uma matéria que trata do Espírito Santo. Nas Escrituras nós temos algumas figuras simbólicas do Espírito Santo. A água, por exemplo. Jesus, uma das festas, da festa da Páscoa, ele está em Jerusalém e ele diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E o texto de João registra, lá em João 7,39, isto ele disse a respeito do Espírito Santo que seria derramado. Mas nós temos também uma outra figura, a figura do óleo que é derramado, que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu com o óleo. Então esse é um dos símbolos também muito marcante do Espírito Santo. Outra figura é o vento. Estavam reunidos naquele lugar, em Atos 2, e um vento impetuoso veio sobre aquele lugar. Temos o selo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, autenticados, selados, marcados. Tem também o orvalho, uma figura, a pomba e o fogo. Hoje nós vamos nos deter um pouquinho nesta figura, o fogo, que já estamos cantando aqui, sobre esse fogo que desce e que aquece, que incendeia os nossos corações. Eu quero usar para essa reflexão o texto de Êxodo 3, 1 a 6. Se você tiver com a sua Bíblia, puder abrir e acompanhar comigo essa leitura, porque eu vou olhar esses versículos junto com vocês. O texto bíblico nos diz, de Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então ele disse, do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Pai, que bom podemos celebrar aquele que veio visitar a igreja, o Espírito Santo. Adoramos a Ti, Pai Altíssimo, a Ti, Jesus Cristo, o Messias, e adoramos a Ti, Espírito Santo, que habita em nós, que está no meio do Teu povo. Que o Senhor revele-se de forma muito clara e nítida a cada coração que aqui está nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos está registrado no livro de Êxodo, e o livro de Êxodo trabalha a saída do povo do Egito. Começa dizendo assim que levantou um faraó que não conhecera José. José é um personagem muito interessante e importante na história, porque ele, num período de 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, ele foi o gestor do período da colheita, do período da escassez, e foi o segundo homem do Egito. Mas levantou-se um faraó que não conhecera José.
E o povo hebreu passou a ser opresso. O povo hebreu passou a sofrer como escravo no Egito. E um decreto do faraó foi o seguinte: para as parteiras, quando vocês forem para acompanhar as hebreias, quando forem dar à luz, se for menino, matem-no. Se for menina, deixem viver. A Bíblia diz que as hebreias ou as parteiras tinham um temor a Deus e não fizeram, não cumpriram esse decreto. E o faraó as chamou novamente. Por que vocês não cumpriram o que eu pedi? E elas disseram: olha, quando nós chegamos, as hebreias são tão vigorosas, tão fortes, e quando nós chegamos, elas já estão com os filhos às mãos. Nesse contexto surge a história de um menino que é colocado pela sua mãe, Joquebede, num cestinho de junco e colocado à beira do rio Nilo. A filha de Faraó estava à beira do rio Nilo, num lugar com certeza destinado aos príncipes, e as servas também, e perceberam e viram aquele cestinho, levaram aquele cesto até a filha de Faraó. Ela ficou encantada com aquela criança, e ela quis adotar, e ela então recebeu a visita logo inesperada de uma menina, chamada Miriam, que era irmã daquele menino que estava no cesto. E ela perguntou para a filha de Faraó: a senhora quer que eu chame alguém para cuidar dessa criança? Ela disse sim. E ela falou uma frase assim: cria-mo este menino e pagar-te-ei o teu salário. Alguns anos atrás eu ouvi sobre este versículo apenas uma senhorinha desse tamanho, Eleni Borges, pregando sobre a importância que devemos dar aos nossos filhos e na criação de filhos. Eleni Borges, ela era representante da Associação Pró-Evangelização de Crianças, a PEC. E ela então estava trabalhando com a igreja aqui há muitos anos lá na sede, dizendo o seguinte: que quando você, mamãe, cria o seu filho e educa o seu filho, Deus é quem paga o seu salário. Eu sei que muitos pais, muitas mães estão preocupadas com isso e terceirizam a educação. E a tônica da Eleni Borges era essa: cria este menino e eu vou pagar o teu salário. Muitas mães buscam salário fora, e Deus prometeu para esta mulher, a Joquebede, que ela ia criar o seu próprio filho e Deus pagaria o salário dela. Fecha parênteses. Moisés cresceu. A princesa, a filha de Faraó, deu o nome dele Moshe, que quer dizer tirado das águas. Moisés representa isso. Tornou-se adulto, criado no palácio do Egito, criado sob a tutela de Faraó, como filha, com aquela pessoa vinculada à filha de Faraó, com toda a pompa, com toda a cultura, com toda a riqueza. Hoje, quando você faz visita ao Egito, você vai num lugar chamado Mênfis, e lá era o berço da sabedoria egípcia, e é um lugar muito importante dentro da cultura egípcia. Moisés se tornou adulto. O texto bíblico diz aí em Êxodo 2, que um dia ele percebeu um egípcio maltratando um hebreu, e ele se sentiu dolorido com aquilo, porque ele sabia da sua natureza hebreia. Então o que ele faz? Mata aquele egípcio e esconde na areia, o texto bíblico assim diz. No dia seguinte, ele vê dois hebreus discutindo, e ele toma o partido e fala: por que vocês estão discutindo? E um deles disse a Moisés: quem te colocou sobre juiz sobre nós? Pensa que nós não vimos ontem o que você fez com aquele egípcio? E ele percebeu então que outras pessoas haviam visto o que ele tinha praticado. Faraó queria matar Moisés por conta disso, e Moisés foge e some para as terras de Midian, fica por um período lá, e é neste contexto do deserto de Midian que Deus fala com ele através dessa sarça ardente que acabamos de ler. Muito bem, certo dia ele se deparou com esse arbusto espinhento do deserto, que estava com fogo, mas que não se consumia, não se queimava. O Espírito Santo é identificado como fogo, e nesta ideia do Espírito Santo como fogo, começa com Moisés através da sarça ardente, mas depois você percebe que na estrutura do tabernáculo e do acampamento de Israel no deserto, durante os 40 anos que eles peregrinaram, havia no centro do acampamento o tabernáculo, e todas as barracas, todas as moradias de todos aqueles peregrinos estavam em torno do tabernáculo. E a Bíblia diz que no tabernáculo, durante o dia, havia uma nuvem que cobria o tabernáculo, e durante a noite uma coluna de fogo. E a palavra tabernáculo, ela tem a ver com habitação.
E curiosamente, quando você faz uma ponte entre Jesus e o tabernáculo, você vai ver em João que diz assim: e o verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. É que Jesus tabernaculou, Ele fez morada, e todo o povo de Deus tem que estar com Jesus no centro da sua vida, no centro da sua moradia. E a coluna de fogo estava naquele lugar. Mas teve um outro profeta que teve também esse contato com fogo, Samuel, que era um menino que foi dedicado por sua mãe Ana ao Senhor e foi consagrado ao sacerdote Eli, lá em Silo ou Siló. E diz a palavra de Deus que Samuel deveria cuidar desta lâmpada para que não se apagasse. Lá diz assim: Samuel foi no templo do Senhor em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Profeta Elias é chamado de profeta do fogo num desafio no Monte Carmelo, quando ele desafiou os profetas de Baal e falando do Javé, que é o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E ele, no desafio, fez com que molhassem todo um altar de sacrifício e encharcasse aquele lugar. E ele orou ao Senhor e desceu fogo do céu e consumiu aquela oferta, aquela oferenda. E a declaração de um outro profeta que faz a relação com fogo é de João Batista, porque ele apareceu aos seus discípulos dizendo assim: eu batizo vocês com água, mas aqui está quem vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Jesus. O que é estar batizado, ser batizado com o Espírito Santo com fogo? Eu queria que você pensasse em dois aspectos básicos do fogo. Alguns anos atrás as locomotivas eram impulsionadas pela fornalha, pelo fogo na caldeira. E o fogo trazia energia. E quando você fala do Espírito Santo, nós estamos falando de energia. O fogo, o Espírito Santo é esta energia. Mas por outro lado, o fogo tem uma outra propriedade que é de purificação. O ouro, ele é purificado no cadinho, com fogo, com um maçarico que queima até tirar todas as impurezas. E tem alguém aqui que mexe com ouro e sabe do que eu estou dizendo, ele poderia fazer isso para mostrar a vocês. E ser batizado com o Espírito Santo é receber energia, mas também estar aberto ao processo de santificação de Deus em sua vida. Como igreja nós somos abertos a todos os tipos de pessoas. Independentemente do que você faz, do que você é e como está a sua vida, se em pecado ou não pecado, eu não sei. Nós amamos todos vocês, pecadores. Todavia, quando a gente se submete e se rende ao Senhor Deus, Ele começa a limpar as impurezas do nosso coração e todo tipo de pecado Ele precisa tratar. Isso nós chamamos de um processo de santificação. Então, pensar no fogo, eu queria fazer agora a ponte do chamado do discípulo a ser tocha, o chamado do discípulo para ter experiências com o Espírito Santo. O discípulo de Jesus foi chamado para ser morada do Espírito Santo. O discípulo de Jesus foi chamado para se relacionar, para ter comunhão com o Espírito Santo. O discípulo de Jesus, ele foi chamado para ter o dom, ou os dons do Espírito Santo, para portar o fruto do Espírito Santo, para receber esse batismo com o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para ter a plenitude do Espírito Santo. O discípulo de Jesus foi chamado para ter experiências com o Espírito Santo. Uma coisa curiosa no livro de Atos é que chegaram numa cidade e perguntaram: em quem vocês foram batizados? No nome do Pai ou no nome de Jesus e no Espírito Santo? Ele falou: não, nem sabemos quem é o Espírito Santo. Esses eram os discípulos de João Batista. E os discípulos oraram e eles foram cheios e revestidos do Espírito Santo. Então, o chamado discípulo para ter experiências com o Espírito Santo, em primeiro lugar, acontece enquanto se apacenta o rebanho. Olhem no texto aí comigo. Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian. O que quer dizer isso? Que muitas pessoas querem ter experiências com o Espírito Santo, uma coisa mirabolante, uma coisa pirotécnica, uma coisa extracomunal, e o Espírito Santo vai se manifestar no seu cotidiano. Enquanto Moisés apacentava o rebanho do seu sogro, ele teve uma surpresa, ele foi surpreendido por uma manifestação, uma teofania, uma presença de Deus no meio daquela sarça.
Há um outro personagem que é interessante, aconteceu semelhantemente como aconteceu com Moisés, que foi Saul, o primeiro rei em Israel. Foi surpreendido pelo profeta Samuel, que ungiu o rei enquanto ele procurava as jumentas perdidas do seu pai. Eu queria dizer para você que ter experiências com o Espírito Santo é enquanto você cozinha, é enquanto você trabalha, é enquanto você está no seu escritório, é enquanto você está na sua lavoura, no seu consultório, na sua universidade, na sua vizinhança. Se você estiver conectado com o Senhor, Deus vai se revelar enquanto você apacenta o rebanho do Jetro. As experiências com o Espírito Santo, elas acontecem na rotina da vida, no seu cotidiano. Existem 3 fases na vida de Moisés: 40, 40 e 40. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos em que ele foi levantado para ser líder em Israel. Nesses 40 anos, ele pensava que era alguém. No segundo ciclo da sua vida, no segundo tempo, lá em Midian, ele constatou que ele era ninguém. E nos últimos 40 anos, quando Deus usou para libertar o povo da escravidão do Egito, dirigir esse povo no deserto, ele viu o que Deus poderia fazer com um ninguém. Esta é a experiência com o Espírito Santo, na rotina da vida, no meio dos afazeres. Deus vai te surpreender. Certo dia, quando você apacentar o rebanho, quando você estiver na sua rotina diária, quando você estiver procurando as jumentas perdidas do seu pai, o Espírito Santo visitará você. Em segundo lugar, o chamado de si para ter experiências com o Espírito Santo acontece quando se chega ao monte de Deus. O texto bíblico diz assim: levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Quando a gente olha para esse mapa, você consegue compreender, aqui para cá é Oriente, daqui para lá é Ocidente. Moisés estava nas terras de Midian, aqui nós temos o Mar Vermelho, que tem um braço aqui também. E o povo saiu do Egito e passou a seco no Mar Vermelho. Existem 2 formas de olhar para o Monte Horebe ou Monte Sinai. A tradicional é que o Monte Sinai está aqui nessa península do deserto do Sinai. Agora, alguma outra tradução ou cultura e compreensão diz que o Monte Sinai, onde Moisés se encontrou com o Senhor, fica na Arábia, aqui nas terras de Midian. Mas independentemente disso, é importante que você saiba que você precisa ter o seu Horebe. O Horebe representa para mim o lugar e o momento em que você se encontra com Deus. Pode ser naquela caminhada que você faz com o seu cônjuge de manhã orando. Pode ser naquele quarto que você tem reservado na sua casa, o seu quarto de oração. Pode ser enquanto você está viajando e você está tendo um tempo com Deus, você está no seu Horebe. Pode ser naquele monte. É engraçado porque na nossa terra aqui não tem monte, mas algumas pessoas vão orar no monte. Eu já fui algumas vezes orar no monte, só que o monte aqui é um lugar plano e é simplesmente uma mata onde as pessoas fazem daquele lugar o seu Horebe. O seu Horebe pode ser aquele momento que você dedica a sua torre de oração, 1 hora durante a semana, você tem um tempo com Deus, esse é seu Horebe. Ou você está dentro das manhãs de esperanças e você dedica um tempo da sua manhã, no início do seu dia, para ter o seu Horebe. Eu conheço pessoas aqui que já há anos fazem parte das nossas manhãs de esperança, que tem um grupo às 6h15 e outras 7h15 lá no templo sede, e vão fazer daquele momento um tempo de Horebe. Você precisa, como discípulo do Senhor Jesus, chegar ao Horebe, chegar ao monte de Deus e buscar as experiências com Ele. Isso tem que ser intencional. Por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 105:4, buscai ao Senhor e o seu poder, buscai a sua presença perpetuamente. É ordem do Senhor buscar o Horebe, buscar a presença do Senhor. É ordem das Escrituras Sagradas: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus Pai por tudo. Horebe, lugar santo, Monte Santo, é o momento ou o lugar que você destina para buscar o Senhor. Em terceiro lugar, o chamado de si para ter experiências com o Espírito Santo acontece quando ele é atraído pela sua glória. Interessante que no texto bíblico diz, versículo 2, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima.
A glória de Deus atrai as pessoas. Moisés foi atraído para a sarça ardente por causa da glória de Deus que estava naquele lugar. No primeiro momento ele não sabia o que estava acontecendo. E ele foi atraído por aquele arbusto que estava incendiado, mas não se queimava, não se consumia. Vocês imaginam você no tabernáculo, no meio do povo de Deus, aquele tabernáculo e a nuvem naquele lugar. Atraía. Quando a nuvem levantava, o povo tinha que levantar acampamento. A glória de Deus atrai as pessoas. Essa canção que nós cantamos no início, tem uma estrofe que numa letra antiga dizia assim: maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó concede a mesma bênção sobre nós também. Se outras pessoas veem maravilhas de Deus, nós também queremos ver as maravilhas de Deus. Os avivamentos que aconteceram na história são momentos em que Deus se manifesta de uma forma muito forte e trazendo uma revolução na vida de pessoas pacatas, pessoas simples que se tornam verdadeiros leões, pessoas que se tornam intrépidas no testemunho e na ousadia do Senhor. Porque quando a glória de Deus aparece, as pessoas são como que atraídas para aquele lugar. Por isso que Moisés diz: irei para lá e verei essa grande maravilha. É assim que acontece quando o poder de Deus se manifesta. No dia de Pentecostes, se você for ler a narrativa de Atos 2, além dos 120 que estavam reunidos ali no cenáculo, havia muitas pessoas prosélitas judaicas que estavam que eram de vários lugares, procedentes de vários lugares e que estavam ali em Jerusalém. E quando a manifestação do Espírito Santo aconteceu, o poder desceu sobre aquele lugar, essas pessoas viram e ficaram atônitas, diz o texto bíblico, e perplexas. Isso quer dizer que elas foram atraídas para aquele reboliço que Deus estava promovendo no meio daquele povo. Espantados, maravilhados, encantados, atraídos pela glória de Deus. Se o Espírito Santo estiver sobre a sua vida e as experiências forem contínuas, pessoas vão ser atraídas através da sua vida para a glória de Deus. Que Deus use e manifeste o seu Shekinah, a glória em sua vida, para que pessoas sejam atraídas. O que atrai as pessoas não é o prazer, não é um culto pirotécnico, não é uma balada, não são os cantores da Expo Agro, não são os shows, não são o novo aquário lá em Campo Grande, não são as feiras de São Paulo famosas, não são as viagens. O que deve atrair você deve ser a glória de Deus. Em quarto lugar, o chamado do discípulo para ter experiências com o Espírito Santo acontece quando se passa um tempo na sua presença. Agora Moisés está lá e de repente uma voz no meio do fogo chama: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Quando você é atraído pela glória de Deus, Deus abre um caminho. E você comparece, você abre um caminho para Deus falar com você. E aqui eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, Deus o chamou pelo nome. E chamou dando 2 vezes o seu nome. É tão gostoso quando nós somos reconhecidos pelo nome. E nós não somos tratados no atacado. Deus nos trata no varejo, no personal, no específico. Deus te conhece pelo nome. E uma outra coisa interessante é que ele chamou 2 vezes Moisés, Moisés. E quando você lê a história de Samuel, você vai encontrar um Deus de uma forma muito amiga, amável, dizendo: Samuel, Samuel. E você vai encontrar um Jesus que gostava de ir na aldeia de Betânia para lidar com uma família de 3 irmãos. E numa das ocasiões, nesta visita, ele disse: Marta, Marta. Que quer dizer uma forma carinhosa de Deus lidar com você. E Deus, nessa noite, esteja falando ao seu coração, falando o seu nome, porque Ele te conhece de forma muito personalizada. A segunda coisa na presença de Deus é que Ele te desnuda. Tire as sandálias. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, você confia muito na sua reputação. Moisés, você tem uma formação top das galáxias. Você foi formado em Mênfis, o berço da cultura, da formação egípcia, da cultura humana da época. Você tem os seus títulos, você tem todas as suas capacidades, você tem as suas propriedades, você tem tudo. Mas diante da minha presença isso de nada serve. Tire as suas sandálias. Tem muitas pessoas que confiam nos seus próprios atributos, nas suas próprias capacidades e ostenta isso.
Sabe o que serve isso para Deus? Nada. Tire as sandálias. Deus muitas vezes tem que levar a gente para o deserto, para você entender quem é você. Você que se sente alguém, você que acha que pode, você que acha que acontece. Deus diz para você nessa noite: tire as sandálias. Aqui é terra santa. Aqui sou eu quem mando. E aqui a terceira coisa que Deus faz menção: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Como é bom ter família. Como é bom ter uma origem e um pedigree em que nós encontramos heranças históricas, espirituais. E você pode fazer diferença na sua família. Você hoje é chamado para marcar toda a sua geração. Esses dias atrás eu pensava numa família que um dos cônjuges tinha problemas e pensava em suicídio. E Jesus alcançou essa casa. E eu vejo essa descendência e vendo como esta decisão por Jesus abençoa gerações. Quando você não tem a presença de Jesus, não tem bênção, tem maldição sobre a sua casa, sobre as suas gerações. E Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, de Isaque e de Jacó. Sabe que é gostoso perceber a bênção do Senhor na nossa família. Eu contei nos 2 primeiros cultos, não contei no terceiro. Algum tempo atrás, uma pessoa dessa igreja usada por Deus revelou para o meu coração algo que o meu pai tinha feito que eu não sabia. Pelo Espírito Santo essa pessoa diz: olha, Deus dizendo, há alguns anos atrás o teu pai te levantou e diz: eu consagro esse menino. Eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Você quer ter experiências com o Senhor? Gaste um tempo na tua presença e lá você vai escutar: Edson, Edson. Lá você vai ouvir: tire as sandálias. Nada vale o que você pensa que é e o que você tem. E saiba que eu sou o Deus dos teus pais. Em quinto lugar, você é chamado como discípulo para ter experiências com o Espírito Santo, mantendo a chama acesa. Aqui a curiosidade: como essa sarça se consome, mas não queima? Como que arde e não se desmancha? E aqui tem um segredo fantástico da nossa relação com Deus. E eu queria que você pensasse na chama do fogo e no combustível. Para aqueles mais antigos, vamos lembrar da lamparina. Em Minas Gerais eu vi muito a lamparina funcionar. A gente carregava na roça, muito lamparina, não tinha energia. E toda a casa era vista com as lamparinas. Depois um pouquinho a vela. Mas a lamparina foi por muito tempo. Você colocava querosene e tinha um pavio que era embebido nesse combustível. E quando acabava o querosene, o que acontecia com o pavio? Queimava. E um pavio que queimou, para que serve? Para nada. Porque ele fica esfarelando, ele foi totalmente consumido. Faltou azeite, faltou óleo, faltou combustível, faltou querosene e o pavio se queimou. Olha que analogia linda. Você é santuário do Espírito Santo. E quem queima não é você, você é o pavio. E se um dia você não tiver abastecido com o Espírito Santo, quem vai queimar você vai ser você. Agora, se você estiver abastecido do Espírito Santo, Ele vai arder no seu coração. A queima é dele, não sua. Mas eu quero dizer uma novidade, talvez para você que já percebeu que o seu pavio queimou, que você não tinha azeite, que você não tinha a presença do Espírito Santo. Há uma palavra de Jesus que diz assim, que o Senhor não despreza a cana que se quebrou, nem o pavio fumegante, nem o pavio que se queimou e esfumaciou. O Senhor é um expert em recuperar pavios que ficaram sem azeites. Se você nesta noite está aqui e queimando a sua própria vida, esfarelado, o Senhor quer restaurar o seu pavio, mas você precisa manter a chama acesa, sempre abastecida com o óleo, com o azeite do Senhor. Lembra daquela parábola de Jesus quando falou das 10 virgens, 5 nécias, 5 inteligentes e sábias? As 5 nécias tinham só o azeite das suas candeias, mas as 5 inteligentes e sábias tinham, além das candeias, vasilhas. Isso quer dizer que para manter a sua chama acesa, você tem que ter um reservatório, uma vasilha, para que este combustível arda e queime na sua vida e não você.
você precisa manter sempre a chama acesa, continuamente na sua vida. Sexto e penúltimo lugar, o chamado de si para ter experiências com o Espírito Santo acontece quando ele é capacitado para a missão. Agora, que legal, Moisés recebeu a visita do Senhor lá naquela sarça ardente, e daí? Olha o que o texto bíblico diz: Moisés, vem agora e eu vou te enviar a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito, os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Que legal experiências, eu tive uma experiência com o Espírito Santo fantástica. O Senhor me visitou e me deu dons, e eu fiquei cheio da presença dEle. Para quê? Para a missão. Quando Moisés recebeu essa presença do anjo de Javé e dessa labareda que ali estava, foi para comissioná-lo para libertar o povo da escravidão do Egito. O que eu quero dizer para você é que Deus não te dá o Espírito Santo para você guardar numa caixinha bonita e tirar fotografia, fazer um selfie, olha, estou cheio do Espírito Santo. Ele quer que você use a presença do Espírito Santo para quê? Testemunhar. É por isso que Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós, quem? Para quê? Serdes testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A presença do Espírito Santo na sua vida não é para dizer que você ouviu profecias, que você falou dom de línguas, que você teve interpretação, que você expulsou o demônio, que você fez um monte de coisa com a presença do Espírito Santo, mostrou poder. O Espírito Santo é para missão. E esse Espírito Santo chama, esse Espírito Santo te envia. E esse Espírito Santo te capacita. Moisés ficou com medo, mas como eu vou fazer isso? Quem sou eu? E você pode se perguntar para o Senhor. E Deus vai te responder: eu estarei contigo. Eu serei com você. O Deus da Bíblia é quem escolhe, chama e capacita as pessoas. A igreja, antes do Pentecostes, estava lá acabrunhada, com medo, tímida, fechada num quarto do cenáculo. Quando o Espírito Santo veio, ela pegou vigor, coragem, e ninguém mais segurou a igreja de Jesus Cristo. Olha, querido, você pode ter toda a sua ciência, toda a sua capacidade, toda a sua formação, em qualquer cultura, em qualquer formação acadêmica que você tiver, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo está muito além de você. Por quê? É uma pessoa que tem consciência. Deus te colocou lá onde você está, para você ser uma tocha, para você manifestar e irradiar a luz do Senhor. E a última coisa do chamado discípulo para ter experiências com o Espírito Santo é que ele deve sempre retornar ao Monte Horebe. Interessante que no versículo 12, a parte final: depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha aqui historicamente como que é. Moisés teve a sua própria experiência com Deus no Monte Horebe, certo? Monte Sinai. Agora ele é levado para Egito para libertar o povo. Quando o povo saísse do Egito, o que tinha que fazer? Voltar para onde? Para o Monte Sinai, para o Monte Horebe. Por quê? Porque se Moisés teve a sua experiência com Deus, o povo também tinha que ter a sua experiência com Deus. E se você ler toda a narrativa do que aconteceu no Monte Horebe, ao sopé do monte, enquanto Moisés estava lá no cume do monte, e o povo embaixo, grande glória de Deus naquele lugar. As experiências corporativas da igreja de Jesus Cristo. Quando você olha para o livro de de Apocalipse, Jesus passa entre os candeeiros, no lugar do fogo. E o candeeiro é a igreja. E você conhece que o Senhor quer dar experiências personalizadas, pessoais, mas também corporativas como comunidade. Achei interessante que um texto do profeta Isaías diz que nós somos como que tochas do Senhor. Você é uma tocha chamada para servir ao Senhor. Retornar a Horebe é sempre buscar o lugar de encontro com Deus. Sabe que foi um profeta que estava arrebentado, deprimido, sem perspectiva de vida, desgostoso de tudo, e que teve um reencontro com o Senhor no Monte Horebe? Profeta Elias. Estava acabado.
queria desistir da vida. E Deus o leva para o Monte Horebe. E lá Deus refaz Elias. Deus não visitou Elias no terremoto. Deus não visitou no fogo. Deus não visitou Elias no vento impetuoso. Mas a Bíblia diz que o Senhor se manifestou num cicio suave, numa voz calma e tranquila. E o Senhor restaurou. Onde? No Horebe. Deus precisa restaurar. E você tem que marcar sempre presença no Monte Sinai, no Monte Horebe. Quero convidá-la a se colocar em pé e fechar esse tempo com uma oração. Pai, aqui está a tua igreja, aqui estão discípulos do Senhor Jesus Cristo, que precisam de ter experiências com o Senhor. Pai, que os teus filhos não se conformem com uma vidinha medíocre, uma vidinha apagada de um pavio que está esfumaciando, quase que fundindo o motor. Mas que os teus filhos possam serem motivados a serem tochas num mundo frio espiritualmente, levando o poder manifesto da tua glória e levando também o juízo do Senhor para todos aqueles que não compreenderem o teu recado e o evangelho. Pai, que enquanto a gente apacenta o rebanho, quando a gente chegar no monte do Senhor, quando a gente for atraído pela sua glória, quando a gente passar um tempo na sua presença e o Senhor falar com a gente de forma muito personalizada, quando o Senhor também estiver abastecendo as nossas candeias e nos capacitando para a missão, que a gente jamais esqueça de retornar a Horebe, ao monte do Senhor. Que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar?